Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais uma resenha do Clayton, super especial. A gente tava meio fora aí por um tempinho, né? Tivemos alguns problemas nesse mês aí de maio, mas estamos de volta. Lembrando que estamos no ar com o apoio master de KTO, acredite nas probabilidades, aposte na KTO. Utilize o promo code INFERNO e ganhe 20% de free bet. E Del Volante, o estilo que te representa. Também temos o apoio de Pudim Love, Mídia Veículos e Bioshimas. Bioshimas aí que tem ervas maravilhosas, diferentes aí pra vocês experimentarem. Bom, a gente tá aqui nos estúdios da Cuboplay, né, pra mais um episódio. Clayton, muito bem-vindo. Saudades, Nani. Tô aqui tomando meu Bioshimas, minha ervinha, com um convidado especial. Um cara que eu gosto muito, né? Nos conhecemos esporadicamente e depois nós vamos contar essa história aí. E tivemos vários encontros. Tive o prazer de ir no programa dele muitas vezes. Então, Colin, seja bem-vindo. Que é uma resenha, como a gente gosta. Tu que é do futebol, gosta da resenha. É muita vontade, muito leve. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Clayton, Nani, brigadão mesmo pelo convite de vocês. É uma honra estar aqui para falar de futebol, contar um pouco da minha história, enfim. Tô à disposição e com muita alegria de estar com vocês dois aqui, porque eu respeito muito o trabalho de vocês. Obrigada, uma honra, né? Ontem até o Colin fez um tweet lá e aí eu comentei, eu concordo, irmão, porque a gente se chama de irmão por causa do cabelo, né? E o pessoal, uma galera curtiu o tweet. Não sei se entenderam ou não, mas... Sim. Né, se olharem nossas mensagens no WhatsApp, o Colin me chama de irmão o tempo todo. Hoje é a resenha do Clyde com os ruivos. Os ruivos da imprensa gaúcha. E é cabelo natural, né? Natural, vamos deixar isso bem aí. claro aqui pra E galera. muita gente pinta, né, meu? Muita gente quer pinta. ser ruivo e tal e não consegue. Não, o nosso é diferente, Ô, Nani, tá, mas vou começar assim, ó. Então o Colin tirou vocês da final da Copa KTO, é isso? Não, na verdade, o nosso time ganhou do Colin. E a gente perdeu depois pro Atlântida, né? Mas, a gente vai começar falando sobre isso. Eu queria saber a tua história como jogador de futebol. Tu joga muita bola. Tu foi artilheiro da Copa Solidária. Também não é muito difícil. Não. Tá falando... Pô, tu foi super longe na competição, né, Clayton? Tu joga desde sempre? Jogava? Chegou até algum momento, assim, na base dos times? Como é que foi? Primeiro que a derrota para vocês na Copa Solidária... eu pensei que a gente ia cair fora, porque depois a gente ia enfrentar o teu time. E vocês jogaram mal, né? Vocês jogaram mal. E jogamos mal, né? Vocês abriram 2-0 e aí no final a gente descontou. E aí a gente foi para esse jogo contra o teu time da Band. E ali a gente se deu bem, ganhamos de 3-0 e conseguimos ir para a semifinal. Daí a gente os pênaltis. Engrenou, passamos nos pênaltis e aí conseguimos ganhar. Mas minha primeira opção de vida sempre foi futebol. Eu sempre quis ser jogador de futebol. Eu sempre digo, eu adoro ser jornalista, amo o jornalismo, mas sempre foi a minha segunda opção. E sabe o que é legal? Ele tá falando comigo assim, ó. Nós conversamos um pouquinho ali, eu já conheci o Cole, eu sei que ele jogou muito em todos esses campos de pelada e futebol amador, ele jogou e é um cara conhecido no futebol. E ele tá me falando que eu não sabia. Ele ficou 15 anos na Gaúcha, fora do esporte. E eu não sabia, eu achei que ele, quando eu conheci ele, eu achei que ele tinha entrado já no esporte da Gaúcha, eu não sabia disso. Pois é, eu tenho 26 anos de RBS. Que legal, meu. E são 8 para 9 no esporte. Mas os primeiros 15 ali, eu tô arredondando assim, né? Não sei se vai fechar 26, mas foram mais ou menos uns 15 anos no jornalismo geral. Isso depois de eu não conseguir ser jogador de futebol. Por que não deu? Aí é que tá. Coisas da vida. Você difícil, sabe muito bem. E o Colin passou na dupla. Jogou nos dois, na base. Base, Colinha. Rapidamente, assim, com 12 para 13 anos ali no Grêmio. Aí um amigo meu me convidou para jogar basquete logo bem perto ali. Né? Alto. No SET, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Eu comecei a faltar nos treinos do Grêmio, que eu tava bem, como ponta esquerda. E aí, depois, quando eu quis voltar pro Grêmio, disseram, a gente conseguiu um outro ponta esquerda, tu tá dispensado. Criança, né? Sim, não era nem imagina. adolescente ainda, era uma 13 criança. anos, 12 para 13 anos. Mas ali eu já tava, assim, num caminho interessante pra seguir numa base. E era perto da minha casa, eu morava sempre perto ali, né?
Aí fui fazer teste lá no Inter, passei no Inter também, fiquei 1 ano, daí fui dispensado, aí fui jogar futsal. Na época se chamava ainda futebol de salão, e não futsal, futebol de salão. da época da bola pequena. E joguei legal, assim, nos times bem interessantes aqui de Porto Alegre, até que eu tive a chance de voltar pro Inter, aí já era juvenil. Aí a coisa já era bem mais séria. Só que eu já estava trabalhando no Banco Real, que eu precisava ganhar meus Claro, tem que pilas. trabalhar, tem que... E estudava de noite no Julinho e treinava no Inter à tarde. Então eu chegava muito cansado. Era assim o dia inteiro. Virou um ciclo na minha Sim. vida, assim, louco, de trabalhar, sair 6 da manhã de casa para ir pro... E dentro disso, teu sonho de ser jogador de futebol, né? Dentro disso, sonho, mas aí eu saía do trabalho às 2 da tarde no centro e às 2 eu tinha que estar no treino do Inter. É muito difícil. É uma rotina que cansa, né? Eu saía correndo. Eu não tô mentindo. Eu saía correndo do Banco Real para pegar um ônibus lá na Salgado Filho, para ir lá pro Beira-Rio treinar. Já chegava um pouco E já em cima. chegava atrasado e eu tinha 10 graus de miopia. Eu tinha que botar lente de contato. Imagina atrasado ele botar... E eu socava no olho, assim, Qualquer ficava jeito. doía, às vezes suja, mas eu não podia me atrasar, não podia ficar tirando e botando de novo, porque o treino já estava pegado. Aí já cansava no treino à tarde, de noite eu dormia no meio da aula, no Júlio de Castilhos. E não fiz nada nesse... Eu fiz 3 coisas, mas não fiz nada nesse ano. Sim, porque se não focar... Muita gente fala isso, né, Nani? Do futebol. O futebol ele não é tão simples, porque tu tem que focar, meu. E às vezes a condição financeira não te deixa focar. Porque tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, o próprio estudo. Exato. E por isso que é muito difícil. E a gente cobra muito, assim. Olha da empresa do atleta de futebol, quando ele vira jogador, começa a ganhar dinheiro, que compra seu carro. Porque a dificuldade que foi, né, Cole, chegar até ali é muito difícil. Sim. Por isso que, claro que os jogadores hoje estão se estruturando, né, estão tentando buscar, muitos jogadores tentam estudar pós, né, virar jogador mesmo de futebol, ter uma condição, mas não é fácil, mano. Não é tão simples. Eu tive a felicidade e a facilidade de ter minha mãe que não trabalhava, meu pai trabalhava e me levava. Meu negócio era só jogar futebol e estudar. Né? E o estudar era... A cobrança, ela foi até os 16, 17, quando meu pai e minha mãe viram que o futebol podia dar. Tá, hoje não vai na aula, hoje é só aliviar, foi diferente. Não é fácil mesmo, cara. E na época era 1990. Então, assim, não tinha a base, não tinha a estrutura que tem hoje. Sim, claro. Então, a gente treinava com tênis velho que não servia mais pro profissional, empurravam lá pro juvenil. Um calção, né, meia boca. Meia ruim. E naquele friozão ali da área do Beira-Rio ali, era uma camisa gola V, né? Um peito assim, direto com o frio, e não protegia nada. Essa aí eu não botava no Inter, protegia né? nada. Eu entrei em 86 e eu Olha já aí, tava na então tu escolinha. sabe, era uma camisa cinza, comprida, assim. Eu peguei todos os materiais. Por isso que eu falo, eu mexo muito com isso, né? Porque, claro, eu virei jogador e virei muito... Passei por muitos companheiros, né? Colegas de trabalho. E todos diziam, Clayton, tu sempre deu sorte, mas sempre jogou em time grande. Mas eu sempre falo isso. Eu tive a felicidade, a capacidade, né, de me manter. Mas a época do Inter, essa época que tu falou aí, de escolinha, base, ali 94, 95, meu, era muito ruim. O Inter era clube grande, porque tinha sido tricampeão brasileiro na época, tinha muitos títulos, tinha revelado bastante jogadores, mas a estrutura não era time grande. Não. Nós tomávamos banho gelado, não tinha banho quente. O banho era gás, ficava profissional, e nós tomávamos banho gelado no frio. Sim. A roupa nós tínhamos que escolher um moletom, ou usava de manhã ou usava de tarde. E campo de treino, Os carecão, tanto na época do Grêmio como na época do Inter, o campo do Grêmio, que era o suplementar, ele não era o que... Hoje não é mais. Hoje é mato, né? Não tem mais nada. mais nada. Mas teve uma época que tava um tapete, e antes do tapete era chão batido ali, grama só nas pontinhas e tal. Então, tanto no Grêmio como no Inter, que era o campo, só tinha o suplementar A, que era um tapete, mas o B já era horrível, que tu dava um carrinho, tu arrebentava a E perna. poeirama. Tomava água na torneira, lembra? Tinha uma torneirinha. Torneira, Eu falo pros caras, hoje os meninos, tu acompanha, é aqueles galão de Gatorade, não sei. Nós, era uma fila pra botar a mão aqui e tomar água. Deu, um golinho pra cada, já ia, o treinador já pitando já. E campo ruim pra tu te manter em pé, assim, porque escorregava, areião, né? Campo ruim mesmo. Tu vê, então assim, pra resumir,
Meu sonho... Daí não consegui, fui dispensado, né? Do juvenil para os juniores e tal. Enfim, tanto no Grêmio como no Inter, meu sonho... Tentei, não... me orgulho de ter tentado, ter feito o máximo, mas sei que não deu. Faz parte, como eu disse antes, né? E tem muita coisa que influencia, não só a bola, a personalidade, de tu te impor em relação aos companheiros e não te intimidar muitas vezes. E eu tinha esse problema e acabava ficando nervoso e não conseguia mostrar meu futebol porque me sentia muito pressionado pelo ambiente, por tudo ali. E não deu. Aí fui pro jornalismo... E tinha algumas ideias, acho que deu. E o jornalismo, assim, veio em que momento da tua vida? Aí na hora que eu me liguei assim, não vai dar pra jogar futebol. Já tinha que idade? Já tinha 18 quando eu fui dispensado. Tem gente que ainda insiste e muito. consegue, mas ali eu pensei, não vai dar mais. Não vai dar mais. Foi inteligente. Aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de escrever. Porque meu pai nos temas de casa, redação, ele... Era a coisa que mais me marcava, assim, das ajudas que ele me dava, era me ajudar a fazer texto. E eu comecei a ter texto bom. Aí eu pensei, eu tenho um texto bom, vou tentar ser jornalista. Ponto. Só por causa disso, não tinha nada a ver com rádio. Sim. Rádio eu ouvia. De falar, mas tu era bom pra falar e dicção, era nada? tímido, cara. Sério? Tímido pra caramba, tímido. Até hoje eu sou tímido, Mas claro. nessa época que tu entrou, assim, só por escrever, mas tu já pensou no jornalismo esportivo ou foi algo muito depois, assim? Primeiro só por escrever. E depois que eu entrei no jornalismo, eu pensei, talvez seja o meio mais interessante pra eu um dia falar de futebol. Que é o que eu mais sei, ou acho que sei. Sim. Só que o rumo que o jornalismo foi me dando, primeiro foi o rádio. Na faculdade, peguei o gosto pelo rádio. Tu estudou na PUC? Na PUC. No meio da faculdade, das opções que tinha, jornal, TV, rádio e cinema, eu comecei a gostar do rádio. Eu tinha aulas de rádio depois do intervalo. Então, no intervalo, eu atravessava a Ipiranga, eu ia lá no barzinho do ginásio tomar cerveja pra chegar na aula de rádio mais solto, cara. Mais desinibido. Não, mas eu, o primeiro resenha aqui, eu comecei a beber comigo. Eu trouxe uma garrafa de uísque, eu tava nervoso, tomei uns papá, sabe? Porque não é normal. O cara gosta de falar, mas um programa, né, tem e também a responsabilidade, né? Claro, o frio na barriga que me dá pra entrar em campo e que tu não tem, ou sei lá, se tu deve ter tido também. Todo mundo tem. Isso que faz Mas assim, eu já tive no rádio, mas não tenho mais. Sim, agora é só prazer e vontade de falar. Mas antes me dava experiência também, né? Experiência. Eu quando comecei ficava muito nervosa. De tu não conseguir... desenvolver um assunto. Desenvolver e não fazer a tua respiração de forma adequada. E aí te falta fôlego pra ler um texto simples. Por quê? Porque tu tá nervoso. Eu lembro que o Maurício Saraiva pedia pra eu fazer boletins no programa dele. E aí ele... Rafael, as informações do esporte amador. E aí ele ficava assim, ó. Te olhando. Imagina, Saraiva. Tá e ficava me mirando, e eu lendo no papel. E olhando pra ele, na visão periférica. E percebendo aqui que o Maurício tava só me observando. E eu, nossa, cara, que nervosismo, meu. Primeiro pra ler. E segundo que tem um cara que já era bem conceituado na época. Por isso que eu sou muito grato a ele, sabe? É um cara que me deu muitas oportunidades, um cara legal pra caramba, gente boa demais. E assim eu fui me soltando já, né? Citei o Maurício porque eu já estava empregado lá na Gaúcha e tal. Mas eu fui aproveitando minhas oportunidades no jornalismo geral. E foi dando certo. Eu virei apresentador como... Tá, tu falou que tu pediu pra um cara... Né, me bota no esporte, uma chance. Mas depois... eu queria saber como é que foi antes disso, assim. A tua saída da faculdade, tu fez estágio, como é que foi pra começar realmente a trabalhar? Aí um dos meus professores na PUC era chefe de reportagem na Gaúcha, Luciano Kleckner, que eu sou muito grato também. Aí um dia eu telefonei pra ele, que meus estágios tinham terminado também, né? E pedi. Na cara dura, eu liguei, né, numa boa e disse, Luciano, se tu tiver alguma oportunidade pra mim na Gaúcha, eu te agradeço. Aí ele me disse, vem aqui, vem fazer boletins com a gente aqui, fica vindo aqui e depois a gente vê se vai dar certo. Tá, mas daí tu ia de graça. De graça. E como é que funciona fazer boletim? O que é eu fazer o boletim? Chega lá... Tu ligar pra um... Eu nunca me esqueço, a matéria era sobre... a importância do soro caseiro para as pessoas e tal. E aí eu liguei pro secretário da Saúde, anotei tudo,
preparei lá, a importância do soro caseiro é tal, conforme explica o secretário da saúde. Aí botava a sonora dele, como a gente chama, e fazia um Sonora finalzinho. é um áudio. Um áudio dele O falando. áudio, né? Sim. E fazia o finalzinho ali de um texto também. E esse foi meu primeiro boletim que foi ao ar na Gaúcha. Caramba. E depois fui fazendo. E aí já fala teu nome, Rafael Collen. É. E aí vai indo, e aí tudo gratuito. Foi no amor é uma mesmo. luta, mano. É. E aí ele foi percebendo a dedicação, porque foram 2 meses assim, né? E aí ele disse, ó, na Gaúcha não tem vaga, mas te liga que tá pra surgir a CBN, que é a co-irmã da Gaúcha, é uma das rádios da RBS, e talvez a gente que precise de uma equipe. E aí me contrataram como redator. E o Maurício era apresentador da CBN, que veio da Bandeirantes pra CBN. E aí o Maurício pedia boletins pra mim, em vez de eu fazer texto... era a CBN, Maurício, tá? Em vez de fazer texto, só como redator, ele disse, não fica só de redator, faz boletim pra mim, vem aqui e fala no meu programa. Legal. E ele começou a me estimular, e aí eu comecei a mostrar que eu podia ser repórter, virei repórter da CBN, virei repórter daí da Gaúcha, aí fiz o Helicóptero na Gaúcha, que era um repórter diferenciado do trânsito, que ali veio o apelido do Barão Vermelho, né? E hoje é Barão da Madrugada, adaptaram. Claro, porque o programa dele meia-noite. E então fui crescendo até me tornar apresentador pelo jornalismo, não foi nem pelo esporte. Não foi de esporte. Era um programa também de madrugada, em dupla com a Sara Bodovski, para substituir o Jaime Cobstan, que tinha 20 anos de Rádio Gaúcha. E o teu programa da madrugada, já tinha alguém, ou lançaram pra ti? Esse da meia-noite, já tinha algum programa de esporte meia-noite? De esporte, não. Lançaram De pra esporte ti. não tinha. Tinha esse depois do Jaime que a gente fez. Aí eu saí para ser apresentador do Correspondente Ipiranga durante 8 anos. Nossa, E nesses 8 anos, outros colegas foram se revezando nesse novo estilo de programa da madrugada, que era jornalismo geral. Geral. Aí veio a Copa do Mundo de 2014. Eu fui para Fortaleza ser um dos repórteres pelo Brasil aí na cidade sede, né? Ai, que legal. E quando eu voltei, eles disseram, olha, tu quer um programa esportivo, a gente vai mudar a nossa programação na madrugada, nós não vamos ter mais jornalismo geral, vai ser um programa de esportes, nós vamos mudar o perfil, e a gente acha que tu tem o perfil para fazer esse programa, e aí tu vai pro esporte, que era algo que eles já estavam percebendo, né? Porque eu já Tu tava... queria, eu já tava demonstrando isso. muito por causa do Twitter, porque eu era apresentador do Correspondente Ipiranga, noticiário sério de jornalismo geral, mas no Twitter era só futebol. Só futebol. Só futebol. Até eu sofri, né? Algumas pessoas me criticavam assim, não, peraí, ser só sobre tu tem que focar só no jornalismo geral. Mas eu não me segurava. Sim. Eu, Porque é teu, né? Tava ia- dentro, A tua paixão é o futebol, né? Aí no Então, Twitter era só jogo, e começou a crescer essa história do Colin no Twitter. Pô, até que sai alguma coisinha ali e tal. Aham. E em paralelo a isso, eu ganhei umas oportunidades na TV Com o Manhago. O Manhago me convocou para participar do bate-bola nos domingos, que era uma baita de uma vitrine. tá louco, era Mas muito uma forte. baita de uma vitrine. Bate-bola no domingo. Debater muito com o forte. Guerrinha, com o Pedro Imagina. Ernesto, com o Nando. E eu tava lá todos os domingos. Eu era o reserva, mas sempre faltava Mas um. tava ali. Então, Reserva eu- titular, né? Eu reserva titular. eu tava sempre lá, cara. Mas também não faltava, assim, ó. Chegou uma vez que eles disseram, ó, nós vamos precisar de ti. Eu saí de Santa Catarina, Tô indo. peguei Sim, a tu ia 101 e fui, fiz 2 horas de programa e voltei pra Santa Aproveitava a Catarina lá. oportunidade. Pra não deixar passar. Mas é assim que funciona. O cavalo cilhado que fala, né? Tem que aproveitar, meu. E é Isso. uma coisa que tu quer. É. Né? Tu tava feliz, tava empregado numa grande bandeira, que é a RBS, Gaúcha, mas tu queria um negócio. E Isso. ali tu queria ser visto. E tu queria mostrar pras pessoas que tu tinha condições de falar de esporte também. Isso e, aí. E conseguiu. Porque em determinado momento, quando eu tava fazendo o meu noticiário lá na redação, como um dia qualquer, na frente do computador ali, redigindo e tal, aí eu parei assim, peraí, o que eu quero pro segundo tempo da minha vida? O meu primeiro tempo já foi. Eu tô com 40 na época lá. Peraí, já primeiro tempo foi. Eu sempre comparo com futebol. Sim. Impressionante. Primeiro, segundo tempo. É. Aí peraí, cara, eu me enxergo feliz comentando o jogo. E por que eu não posso ser um dos comentaristas da RBS? Por que não? Vamos tentar encontrar alternativas aqui dentro ainda. Aí foi quando eu mandei um e-mail pro Gustavo Manhago. Manhago, tô Eu aqui. quero. Se um dia tu achar que tem uma oportunidade aí no... Não era nem no bate-bola, era na transmissão dos jogos da segunda divisão do futebol gaúcho, que a TV Com fazia a divisão de acesso.
E ele assim, bah, Colin, nem sabia que tu gostava de futebol. Tu vê, Olha viu? só. Por isso Pode que tem que ser, falar, né? pode ser agora sábado, Glória e Inter SM, não esqueço nem o jogo. Deu Manhago, é Copa do Mundo pra mim. Claro. A alegria que eu recebi de ver, assim, Gustavo Manhago na tela me respondendo e me dando retorno. Foi um negócio, assim, que eu não esqueço até hoje. Aí, sábado, eu cheguei lá no jogo, todo preparado. Eu liguei pros treinadores durante a semana, eu sabia... Pra saber Tu do ia nome ser de o todo comentarista. mundo. Eu sabia até as Ou trocas repórter. quase que eles iam fazer. Ia ser repórter ou comentarista? Comentarista. Que era o que eu queria. Eu não queria mais ser Aham, não repórter. queria Repórter eu já reportagem, tinha aham. feito também, assim, esporadicamente, quando o esporte me precisava. Pode fazer tal jogo? E eu não queria mais nem ser repórter. Queria ser comentarista. Porque eu achava que eu podia apresentar algo diferente. E aí fiz um jogo, porque daí fica fácil, porque tu gosta, tu tem Nossa, é outra coisa, prazer, né? Tá feliz, tá ali, né? feliz, e aí termina o jogo e tu quer mais. Aí de repente me ligam na outra semana, ô Colin, o Manhago agora tá te convidando pra vir pro bate-bola. Aí veio esse negócio do bate-bola. Daí eu nunca esqueço que o produtor disse assim, deu sério, ele me quer no bate-bola? Daí sim, é porque ele disse que tu desenvolve bem. Foi uma frase assim que me chamou a Você gravou. atenção, eu gravei. Gostou muito dos teus comentários. E aí fui pro bate-bola e virou divisão de acesso, bate-bola, divisão de acesso. Aí tudo que era fim de semana que eu tinha correspondente Ipiranga, eu encostava em algum colega da Gaúcha, cara, por favor, faz pra mim. Vamos Pra trocar a eu ir. escala, faz pra mim que nesse eu tô precisando fazer um jogo na TV Com. Porque Olha senão eu não só. ia poder fazer os jogos da TV Com. Porque o teu trabalho era aquele ali. Exatamente isso. E ali. aí, cara, eu tive ajuda de vários colegas Ah, ali, que legal parceiraços que Não, e- deixavam de fazer a folga Sim, deles pra te ajudar. Pra te pra fazer. Eu sabia que era um sonho também, né? Tu queria, isso é legal. E aí o troço avançou. E sabe que é legal, né? Eu te falei do programa dele, que eu fui várias vezes. Porque meia-noite, ao vivo, na rádio, e geralmente tinha debate com 3, 4 treinadores, mano. Lembra? Geralmente. Lembro. Geralmente. Porque ele fazia 1 hora ao vivo e depois continuava liberava nós e continuava por ligação e telefone. E a galera ia, meu. Era muito legal isso. E ele deu muita moral também porque ele falou pro futebol do interior. Porque o futebol do interior, ele é carente disso, né? Pô, tu levar um treinador do Aimoré, um treinador do Cruzeiro na Gaúcha, meu. Interessa ser meia-noite, ser 1h da manhã. Pô, pros caras é muito legal. E o Cole abriu esse mercado total. Meu. Isso é muito legal. Tanto que eu lembro que quando dava as finais, isso eu sempre acompanhei, porque eu acompanhava muito ele. Quando dava as finais de acesso e tal, os caras chamavam ele. Porque ele sabia de tudo, que era o treinador. É verdade. A própria rádio começou a me chamar Chamar pra ouvir. eu detalhar as Isso. informações da divisão de divisão de acesso, acesso. de tanta entrevista que eu fazia e eu tava por dentro de tudo. Isso. Foi ao natural que as coisas foram acontecendo por causa dessas entrevistas. Mas isso aconteceu porque um dia eu tava mexendo no meu guarda-roupa pra olhar as camisas de times do interior que eu tinha. Aí eu olhei assim... E aquela coisa do cara gostar de futebol, daí tu olha a camisa e tal, fica imaginando um monte de coisa e tal. Daí eu, mas peraí, cara. É histórico esse negócio dos caras reclamarem que eles não têm. Interior não tem voz Isso aí. na Gaúcha, nas rádios isso de aí. Porto Alegre, não tem voz, ninguém nos ouve. Pô, eu tenho um programa de 3 horas. Sim, por que não, né? Eu tenho espaço pra falar de dupla Grenal e eu tenho muitos outros minutos pra falar da divisão de acesso. E tu aumenta a audiência, né? Hã? Porque tu aumenta a audiência também. Porque Claro, a galera e eu de abraço menor, esse claro. público do interior Isso pra aí, mim isso também, aí, né? Isso aí. E então, formou uma coisa assim, uma química, né, bacana da galera do interior com o programa. A gente fez um programa, não sei se tu vai lembrar. Em 2017, no teu programa, foi eu e o Jax. Nós ia fazer a semifinal da Copinha. Ele no São José, eu no Cruzeiro. A gente foi lá no teu programa, conversamos bastante. Porque é legal isso, meu. Porque o treinador que tá... Claro, eu joguei bola, eu tava mais acostumado, mas tem muito treinador do interior que nunca deu entrevista pra uma rádio grande, mano. Ah, sim. E o Cole conseguiu abrir isso, mano. E no caso do Jax, o Jax estava começando. E isso era muito legal também pra ele. E ele fala muito bem, né? E nós tínhamos Só que ele não tinha muitas nós tínhamos assessoria, meu, que era a Rafa na época. Sim, Rafa levou sim. nós. Então, assim, o Clayton deu 2 exemplos, assim, o dele e do Jax, né? O Clayton tá mais acostumado com entrevistas, mas também falando sobre a nova função Uma que tu função, estava tendo, sim, que era abriu o mercado, treinador. sim, é. E assim valia para todos os outros. Isso. Treinadores, aí também para dirigentes, para Jogadores, jogadores nossa. que começavam a aparecer um pouco mais. Mas todo esse programa da madrugada veio porque eu fiz bem lá o trabalho na Copa do Mundo. E na volta eles disseram, vamos mudar a programação, tu aceita? Daí eu
Até eu me dei um migué, assim, deixa eu pensar, porque não é fácil voltar pra madrugada. Já assim, aquela valaquinha, né? Mano, tô louco pra ir, me bota lá. Louco, na hora, pá, por dentro, assim, cara. Daí Vou ter o meu programa, né? vou ter o meu programa. Daí o Escola disse pra mim assim, ó, o Daniel Escola, Colin, se eu fosse tu, eu aceitaria. Claro, ele também tinha que dar uma forçadinha, mas ele me deu uma palavra muito interessante, assim. Tu vai pra grade de programação da Rádio Gaúcha. É difícil, imagina tu chegar numa grade, claro. Da meia-noite às 3, não interessa, Também. cara, é na Rádio Gaúcha, é na mesma grade que tá o Macedo, Tá todos. é na mesma grade que na época ainda tava o Lauro Quadros, na mesma grade que eu acho que o professor Rui ainda tava apresentando sala. Pô, e meia-noite tá lá, é o Colin, mesmo horário que durante 20 anos foi Jaime Cobstein. Então, essa frase do Escola eu guardo até hoje. Vai Claro que a minha resposta seria positiva, porque fazer né? eu iria pro meu segundo tempo da minha vida no esporte, como eu disse. Que show. Sim. Mas foi um impulso, assim, de alguém já bastante experiente ali e que me ajudou também pra ir. Ô, Colin, e pra falar um pouquinho da dupla, tu tá acostumado bastante aí, meu, o que tu tá achando? O Grêmio na Série B, o Inter na Série A. O que tu imagina? Expectativa? Tu acha que o Grêmio sobe com facilidade, não sobe? Eu quero verdade. O Inter, tu acha que o Inter consegue uma vaga Libertadores, não consegue? O que tu pensa da dupla agora, nesse ano? O trabalho do Mano, apesar das turbulências dos últimos dias, que não envolvem o Mano, Não que envolve. até eu acho que ele Exatamente. soube aproveitar bem isso para pedir união também dentro do campo para os jogadores Nós e não falamos sobre só isso fora. ontem. Foi muito boa a entrevista dele falando. Se eles são unidos pra isso, tem que ser unido também dentro de campo. Cara, ele foi muito inteligente. Muito inteligente. Muito inteligente. Recuou primeiro, lá Não falou naqueles nada, primeiros claro. dias, e agora veio com as coisas que ele tem que fazer dentro de campo. Então é um trabalho que ainda pode evoluir. Até, assim, a gente está em junho, mas parece ainda um início de temporada, porque o Mano ainda está montando o time dele, aí já é culpa da direção, Eu tenho no essa meu modo de impressão ver. também. Né? Mas também o Mano não tem nada a ver, porque os jogadores só chegaram agora. Também. Então monta esse grupo e a gente não sabe o limite ainda. Por isso, respondendo a tua pergunta assim, de vaga em Libertadores, pode ser. Pode ser. Pode ser, porque o limite desse grupo pode ser sim uma vaga em Libertadores. Não, e o grupo tá se fortalecendo. Chegou peças importantes. O Wanderson, o próprio baita Cidepena, jogador, Joga o muito. Patrick. o Busto, o René, que não tinha lateral esquerdo. Claro, né? claro. O Vitão, um bom zagueiro. Isso é meio time. Exatamente isso. Exato. O time mudou muito. Eu falo isso aí, a gente critica muito o Medina. Mas o time do Mano, ele mudou muito pro time do Medina. Sim. Isso é claro. O Alan Patrick, que é uma qualidade do Tem caramba. dois caras técnicos, Alan exato. Patrick e Depena. Coisa que antes não tinha. O Wanderson do drible. O Wanderson é velocidade de drible. O Bustos finalmente um lateral, que chega na frente. sim. O René mais técnico que o Moisés e cumpre E bem com a peso, função vem dele. Flamengo, né? O diferente. O Então Vitão, aí, bom zagueiro. Vitão. O elenco mudou muito. Tem meio time que ainda tá se Eu entrosando. acho, O entrosamento não é em 1, 2, 3 jogos. Se entrosando, ele tá achando o time Tá. também, né? E tá achando o time. Tá, não, agora eu vou ter que fazer uma parte polêmica. O que tu achou desse acontecimento da semana aí dos atrasos do direito de imagem e a Eu questão acho de não ter tido a treino? culpa principal é da direção. Aham. Como Concordo. atrasar assim, o meu salário na RBS, como Não, atrasar com o certeza. salário de qualquer pessoa que nos acompanha. Culpa principal da direção. Mas uma coisa é atrasar valores altos e outra coisa é atrasar valores de pessoas que Pode falar. precisam o sustentar que eu falei. sua família. O Inter, infelizmente, é um grupo que não tem um líder forte. Foi mal conduzido. E é bom ouvir isso de ti, porque tu viveu o vestiário. Vivi vestiário, Porque fui tu líder, fui comprova capitão uma várias impressão que eu tenho. Eu, que não eu, tem pra mim, líder. Não tem liderança. O Tyson não é um líder forte. Tyson é um líder forte, o Edenilson é um líder forte. Né? São jogadores bons, jogadores de seleção brasileira, jogadores de qualidade, mas que não tem essa liderança. Porque se é um jogador que tem liderança, o Inter viveu um momento muito Administra. difícil com o Medina. O Inter teve fiascos, né, escancarados. O Globo, pra mim, foi o maior deles, Copa do Brasil.
E o Inter conseguiu sair desse tumulto, a torcida começou a abraçar, o Inter começou a vencer, o Mano Inter mudou o tava bem, astral essa é a e o Inter questão. achou uma polêmica. Aí vem a bomba. Aham. E veio uma bomba fora de campo, a gente tava conversando antes aqui, o Cole me perguntou, o que tá achando do teu time? Pô, dentro de campo, ok, não tá 100%, teve aí os 5 empates seguidos, enfim, empates que podiam ter sido vitórias, mas assim, tá muito melhor que antes. E aí, conseguiram causar um estresse do lado de fora que... Por isso que eu acho que também os jogadores têm culpa. Também acho. Porque Foi mal conduzido. se isso, são né? valores que não vão influenciar na tua mesa, claro, eles precisava têm os decidir daquele boletos jeito. deles, né, num patamar bem mais com alto certeza. pra, né, pagar suas contas. Olha, eu vivi isso como mas atleta. Administra. Eu vivi isso como atleta no Botafogo. Tinha. Eu era o capitão na época, tinha Dodô, tinha Chad. Meu Botafogo, 4 meses de imagem. Sem dinheiro, quebrado. Cuca era treinador. E aí, pô, a galera tava na Iaca pra treinar, já não queria treinar. E aí eu chamei os caras, chamei o Cuca e chamei o Montenegro, que na época era o vice-presidente, uma conversa. Falei, meu, seguinte, tem jogador aqui, meu, porque todo mundo fala assim, porque existe isso. Não sei se no grupo do Inter tem isso, porque mudou muito no meu tempo. No nosso grupo naquela época tinha jogador que não tinha dinheiro pra gasolina, meu. E tinha mesmo, porque os caras ganhavam pouco. Sim. Entendeu? E aí nós pensamos assim, vamos fazer o seguinte, meu, nós temos que pagar os caras. Os caras não têm condições, os caras nós estamos ajudando cesta básica. Nós reunimos, não saiu pra imprensa, eles conseguiram um dinheiro emprestado, pagaram os caras que precisavam mais, foram pagando nós. Depois eu tive no Vitória também, que no Vitória eu tava recém saindo do Inter, era novo, 2000, minha primeira passagem. E também deu um tumulto lá atrasado, o Vitória tava se transformando empresa, clube empresa. E os caras queriam fazer greve. E nós conduzimos de uma maneira diferente, porque a greve pro atleta, vai ser sempre mal vista. Porque, tipo assim, ó, o atleta, pra população, quem quer reclamar, ganha muito. Mas ganham muito, e isso eu vou defender, porque tem que ganhar muito. O futebol, ele gera muito dinheiro. E o atleta é o principal. Sim. Só que isso que o atleta tem que entender. Porque tudo que o atleta fizer, vai repercutir. E tu fazer uma greve, né, andando de carrão, morando bem, não pega bem, Não meu. pega, cara. Então eu acho que foi mal achei- conduzido, mal conduzido. mal conduzido, Mal conduzido. desnecessária. É só olhar as consequências agora. Tinha torcedor oferecendo 5 Exatamente. Eu vi, tá, pro Tyson. Ele vai agora. Olha o Tyson, a Eu quero só ver imagem no dele. sábado o jogo em casa, né? A imagem do Tyson, que era assim, um Imagina. negócio absurdo de Sim, bom. Em o cara uma Copa semana- o cara Copa do Mundo. Mudou completamente por causa Por causa disso, disso. porque aí a gente não tá lá dentro também, mas. É, claro. Mas como ele é o capitão. Pô, exato. Clayton, tu também viveu o vestiário. Eu falei, vivi, Não eu interessa vi vestiário, se vi ele capitão, tá, claro. se ele tá chateado, sou o líder da rebelião. Quem é que tá dizendo que eu sou líder da rebelião? O Aham, Tyson ele falou. falou isso, né? Peraí, mas ele é o capitão. Então por ele isso, tá. exato. Ele Não, tá... ele é o capitão e ele é a voz dentro do estádio. Por quê? Porque ele é o único jogador Claro que nasceu chegaram no nele. Inter. Claro. Claro que os jogadores ele podia dizer chegaram assim, ó, nele, não é ô, hora. Tyson. Claro. Intercede por nós aí, Isso aí. Clayton. Tyson. Tyson, né? Até o Papai falou sobre isso ontem. Então ele poderia ter dito assim, não, gurizada, pera aí, deixa que eu vou lá, vou conversar. Eu vou ligar pro presidente, eu vou na casa do Vou presidente, conversar. claro. Pode ter chegado no extremo também, da direção ficar protelando. Mas em e eles uma não teriam conversa aguentado. de 20 minutos resolveram tudo. Mas acho que ainda dava Então- pra resolver, porque olha só. Claro. Olha só, realmente assim, ó. Tem o cara oferecendo dinheiro pro Tyson ali, o torcedor. Tem agora. Estão fazendo um cardzinho da panela do Inter. Aí botam ele, botam o Edenilson, botam o Dourado. Moisés. E botam o Moisés nesse cardzinho. Daqui a pouco tem o jogo no Beira-Rio que tu falou. Sábado contra o Flamengo. Então, assim, Não quando precisa. tudo já podia estar num clima. Sim, porque as, Pô, Inter porque e as coisas Flamengo, dentro de né? campo andaram, né, meu? Mudaram com o Até mano. o Dourado tava isso aí, começando fazer a- gol. O Dourado fez 3 a gols, fazer pô. gol, um cara que eu não. Cara, não. Ô, Clayton. Ô, Colin, como é que foi teu tweet ontem? Há Nem 7 sei anos mais. brigando com a bola. há 7 anos brigando com a bola, daí eu nem botei mais o nome dele, Não. porque. Cara, Não o pessoal precisa. acha que é. A galera acha que é pessoal. Mas assim, não é pessoal. cara, pra fazer o que ele faz de volante, tem 500... Eu já conversei com um volante de seleção brasileira que me disse, Colin, pra fazer o que o Dourado faz na frente da área, tem 500 no mercado. Ô, Colin, Que é marcar, Colin, eu vou te falar mas um eu negócio. não quero Colin. falar de Eu vou te, Dourado. vou te falar, Desculpa. vou te falar um negócio. Tu que tem um programa que é uma potência, né? Meu, começa a fazer... Você tem que fazer, sabe o quê? Números. O volante faz o quê? Rouba a bola. Começa a pegar números, mano. Quantas bolas Tu defende ele? Não. Não, não. Ah, É Não, que meu. é justamente Achei o que já tinha brigado. contrário. Porque eu acho o Não, contrário. justamente o Os caras falam que ele contrário. O Gabriel marca. rouba muito mais bola que o Dourado. Eu acho que ele não rouba bola, meu. Eu acho que ele não marca. Eu acho que ele tá ali pra marcar e eu acho que ele não marca. É diferente. em determinado período da carreira dele,
Ele foi bom. Pelo menos muito isso bom. ele fazia. Muito Sim, bem. fazia Eu nunca muito achei. bem. Muito bem, e eu falo de novo, falo sempre isso. Os 2 anos que ele teve lesionado prejudicaram muito ele. Eu era o Provavelmente. defensor dele. Mas o antes dele era só isso também. Só marcação. Ah, Não sim, era não tinha- não era um cara assim. O Argel tentou botar ele Zagueiro. de segundo volante. Sim, Teve não. um Grenal que ele foi até a linha de fundo, driblou, um monte de gente Aham. cruzou. E acho que o Vitinho fez o Vitinho gol. fez o gol, Aí isso se aí. criou uma ideia até que ele podia. Não, ele não pode nem ser primeiro. Cara, eu tenho uma convicção de futebol que tu tem que sair tocando de também trás. acho. E ele se esconde. Ele se Não, esconde. ontem eu falei, tava comentando, ficou claro. Ontem ele tava jogando quase de ponteiro, porque ele não pegava a bola. Quem vinha pegar a bola era o Denilson, ele Isso. fugia da bola pra não receber bola. É. Ontem ficou muito claro. Ontem, Ali eu acho que tem uma mistura de orientação do Mano pra ser tipo um Ele segundo. foi tipo um segundo. Ontem ele foi do segundo. que só dele. Mas quando depende só dele, ele também faz faz isso. isso, faz isso, Ele faz isso. trota pro sentido contrário de onde tá indo a bola. Sim. Tá, agora, e o Enfim, Grêmio? enfim, E o Grêmio? Enfim, vamos E o Grêmio? seguir pro... Grêmio do Roger, meu parceiro Roger, meu amigo Roger. O Roger, ele tá procurando o time dele ainda, né? Não conseguiu encontrar, né? Primeiro 3 volantes, aí ele teve 3 volantes que ele não gosta, Um que tripézinho, chame, o tripé. tripé. Mas, assim, ele foi muito inteligente pra ele ganhar o título que tanto cobravam dele. O Roger não ganha título. Bom, então tá. Então agora eu vou ganhar título, não interessa se eu vou fazer o time jogar ou não. Sim. Vou ser campeão. Eu vou botar o tripé e vou ser campeão. Jogou com o tripé com o Ipiranga, mas foi campeão. Mas foi Então, campeão. assim, já que o futebol é assim, e a crítica vai Resultado. pegar se ele não ganhar. Aí ele ganhou o gauchão. Aí Mas depois disfarçou, né? ele Os problemas. percebeu realmente que Série B tu vai ter que jogar mais. Claro. Só que aí ele tentou soltar o time. E aí não conseguiu ainda. Mas aí não Mas é tu assim. acha que é dele ou tu acha que falta qualidade? Porque Aí pra vem mim direção. falta qualidade do elenco. Aí é direção. Eu posso te falar um concordo negócio? totalmente. É direção Eu que. falo pra todo não mundo, tem aqui- 10, Clayton. Aqui, eu aqui, concordo aqui é a totalmente. resenha do Clayton. E a resenha do Clayton eu falo com todo mundo, falo com meus amigos que estão assistindo. Meu tempo, tá? Eu sou veterano, tenho 44 anos, já não jogo futebol. Meu tempo, nós lutava pra não cair, porque se caísse, nós íamos ficar desempregados, íamos ser mandados embora, ia diminuir o salário. O Grêmio caiu e ficou praticamente com o mesmo plantel. Os caras, alguns tiveram até reajuste, renovação de contrato. Como que tu vai cair? Né? Isso é matemática. Tu cai 4 e sobe 4. Se tu caiu os 4, né, da Série A, esse mesmo grupo não tem condições de ficar entre os 4 da Série B, meu. Não tem condições. Então, esse é um dos maiores erros. Por quê? Porque a galera que caiu, eles continuam fazendo as mesmas coisas que eles faziam no passado. As mesmas coisas. O mesmo técnico, inclusive, o Mancini continuou. Continuou, não tinha como. Era uma coisa que a direção foi muito mal. E o Roger tá tentando reformular, tentando botar menino da base, menino. Tá tentando oxigenar o grupo, porque é o que precisa. É. Porque o grupo é acomodado. E mal planejado. Exatamente. E essa questão dos meninos da base agora, eles estão numa pressão, porque eles têm que fazer o time subir. Sim. Eu não sei, assim, eu achei que a direção, pra mim, o problema aí do Grêmio é a direção. É a direção. E vou te falar, Elenco mal montado infelizmente, tá? demais. Infelizmente. O jeito que tá, se o Grêmio não tiver uma sequência de vitória, o Roger vai acabar caindo. Eu acho que vai. Depende Mas será muito. que o Denis cai também? É que agora eu percebi o Romildo tomando alguma atitude nas últimas conversas. Aham. Que ele chamou uma reunião depois do jogo antes do Vasco. Foi o antes do Vasco ali, o que empatou, eles né? empataram também. Vila Nova. Vila Nova. Daí eu acho que ele assumiu a rédea dessa vez, que antes estava muito com o Denis Abraão e ele estava com liberdade total. Agora eu acho que o Romildo, se não der certo o trabalho, vai os dois. Vai Denis e vai Roger. E olha só, o Roger já tentou Gabriel Silva, já tentou Elkson e Diego Souza na frente, já tentou o tal do tripé, Tá tentando de já tudo, tentou o não tem 3-5-2 duas vezes e o Grêmio não tá evoluindo. Não evolui, Mas né? assim, eu enalteço que ele tá tentando, percebe que não tá legal Não tá e tá bom, é. tentando. O treinador tem que agir, ele tá agindo. Mas não tem mão de obra suficiente pra... Não, e quem Pra fazer continua esse time jogando jogar. mais ali, quem tá segurando as pontas é Jeromel e Kahneman ainda. do meio pra frente tu não vê muita solução. Não tem. Exatamente. Não tem como. A solução do Grêmio é o Diego Souza, que mete Quando chega a bola, 3 né? gols num jogo a cada 10 jogos. E quem é que vai botar a bola pro Diego Esse Souza? que eu falo. É o Chega que eu a bola. sempre falo, né? Eu sei que não tem 10 hoje em dia, tá difícil Tá ter o difícil 10. de encontrar 10. Mas se eles estão lá, trabalhando Eu vou te diariamente, falar, eles tá têm difícil. que achar. Tá difícil, mas o Inter achou um, meu. Achou o Alan Patrick. Tá jogando demais, meu.
Sim, habilidoso, tu viu Cara como o cara é técnico. diferente. Não, ele É dribla, diferente, bota a bola no diferente. chão, acha o passe. Tem que achar. Diferente. Time grande tem que Não, achar 10, esses tem que dar 10, caras. tem que Inter e dar. Grêmio tem que achar. A gente não pode se contentar Não, com com. Mais um volante. Mais um volante. Até dizem assim: lateral faz em casa. Não, mas se não for bom, tem que achar também no mercado. achar no mercado, claro. Porque todas as funções são importantes no Um time futebol. grande, ainda mais um time grande. Parece que o lateral é menos importante Não. que. E não Ele é né? muito importante também. Até porque o lateral pode comprometer muito. E olha só o Grêmio. Tá com problema nas Edilson, laterais. o outro machucou o Rodrigo, ganhou a oportunidade da vida dele, mas se machucou, Foi faz mal, parte. Aí já tem que botar Matheus Sarará, tem que botar sim. Rodrigues, tem que botar... Improvisando, Sim, tá improvisando. Rodrigo improvisando o Rodrigues. Não pode, porque um time querer subir e improvisar. Pá, Inter e Grêmio tem que ter jogador Tem que ter um bom elenco. em todas Eu as penso funções isso. e tá Exatamente. tão, Penso isso. tão chato Tão ver chato assim, time capenga de um lado, do Tá, outro. falar em time capenga, voltando ao Inter. Tu entendeu? Eu não entendi. Não sei se o Mano não viu coletiva no fim, outro não viu coletiva. Não, ele disse que é técnica mesmo. Ah, pois é. O Depena no banco. Não tem como. Pra mim foi a primeira falha grave do Gravíssima, Mano. né? Exatamente. É, eu Porque era o concordo. jogador mais regular, mas o jogador mais regular do Inter era o Depena. Quer ver o argumento dele? Eu ouvi a coletiva. Eu não vi, me diz O não. argumento dele é que o Bragantino, quando joga em casa, ele tem um início avassalador. E é verdade. E teve, né, ontem. Com 2 minutos ele bateu 3-0. 3 minutos é. Mas ele protegeu o time. Não, pelo Não, contrário. ele protegeu com Dourado e Gabriel, segundo ele, pra evitar esse início avassalador. E não deu certo. E com 40 segundos ele podia estar tomando 1-0 Com o dono e dois. ter que engolir o Gabriel e o Dourado até, sei lá, intervalo do jogo. Ele ia trocar com 15 minutos, com 20 claro que não. minutos. E o Bragantino criou mais chances na sequência. Pô, foram 8 chances no primeiro tempo, sendo que umas 4 foram claras. 2 na trave. A defesaça Aqui, do Daniel. O Inter ganhou de 2-0 do Bragantino, mas o Inter foi mal. Muito mal, Sim, falei isso muito ontem. mal. O Inter Ontem- foi mal. O Ontem eu Inter comentei o teve jogo. bons O Inter- últimos 10 minutos. Isso aí. Mas Últimos 10 minutos. bons E também não foi uau. porque o É. Bragantino automaticamente se pressionou. Um foi time mal. em crise. Claro, crise. exatamente. Mas ontem o Inter foi mal. Com muitos Mal. meninos, né? O Bragantino. Pô, o Mano é experiente, o Mano sabe que não é o mesmo Bragantino de outros tempos, Claro que aí, não. recentes até. É um time que tá em crise. É. Respeitou demais o Bragantino. Falei isso aí ontem. na É, cabeça. foi exatamente o que Falei o exatamente Clayton isso. falou. Inicia já. Não, é o Inter só, independente, tá? Pô, o Bragantino tem história. Pô, o Bragantino foi o primeiro clube do Luxemburgo, que o Luxemburgo foi bem. O time do Mauro Silva, um time que eu conheço, gosto do Bragantino. Mas não pode comparar a camisa do Bragantino com a do Inter. O Inter não pode entrar no jogo contra o Bragantino, independente de qualquer Bragantino. Pode ser o Bragantino recente que tava deitando. O Inter jogando retrancado contra o Bragantino. Retrancado. Não, Não ele existe. foi mais do que ó, retrancado, Não né? existe. Agora foi- Covarde, não covarde. pode. O primeiro chute do Inter foi com 40 minutos. Um chute do Que foi do Alan Patrick- do David. Não, do lá David fora. e depois do Alan Logo depois do Alan Patrick. Patrick. Por isso que eu acho que o Inter até melhorou também um pouquinho nos 10 minutos finais do primeiro tempo. Ali. Aham. Mas é normal o futebol, né? O Bragantino pressionou, uma hora vai dar uma relaxada, é normal isso. E como é um time que tá em crise, o torcedor A bola começou a não pegar entra no também. pé. E a cabeça do atleta começa. A Puta bola merda. começou a queimar no lateral direito, lá, Aham, o o Aderlan. E tu vê como a torcida começou a chiar, e o jogo começou a mudar A mudar devagarinho, por causa devagarinho. disso, pela crise. Mas, assim, Se fosse ano passado, o Bragantino tinha vencido. claro, Mas mesmo assim o Mano trocou aos 29 do segundo tempo. mano. demorou todas não, as loucura, trocas. loucura. Até o gol o gol foi mão, foi mão do técnico, foi mão do Mano Menezes. A cabeceio Podia ser do antes. cruzamento do Podia- Depena. e o Maurício- Maurício, gol do e Johnny. Johnny. Cara, mas botou aos 44, 46, 42, 44, 44. É, por aí, 42, eu acho que ele Não, botou. não. A Nani disse que o Mano fica brabo, né? Até eu vou falar aqui. Não, tu falou que o Mano fica brabo, que fala que ele é retranqueiro, né? Tu me disse ontem, não foi tu que me disse ontem? Eu não. Então Mas foi o ele Wagner que disse fica, ontem. ele Fica fica. brabo. Wagner, eu acho que Foi o falou. Wagner que disse. Porque não tem como. O Mano tá Mas muito ontem retranqueiro. foi. mano. Ontem foi Não, ele muito tá sendo no retranqueiro. Inter. Desde o primeiro jogo. Desde o primeiro jogo do Contra a Fluminense. Juventude foi Não, o Fluminense, super o retrancado. Fluminense também foi igual. A estreia dele no Fluminense ele foi um time completamente reativo, marcando, bem. O que o Mano quer? Na minha opinião, tá? O Mano, ele vem de trabalhos ruins, vem de tempo inativo. Ele quer fazer um trabalho O Mano quer seguro. acabar o ano, um trabalho sólido. O Mano quer acabar o ano no Inter. Não interessa se o Inter vai para Libertadores ou não. O Mano quer acabar o ano. Quer acabar o ano. O que quer acabar o ano no Inter hoje é não cair. Se der pra chegar na Libertadores, beleza. E tentar uma Sul-Americana. Tentar uma semi da Sul, o que demonstra pra mim, o que o Mano tá fazendo é isso. É jogar pra não cair. O início dele pode até ter sido em alguns jogos assim realmente reativo, defensivo, mas eu respeito muito isso que ele fez.
Porque precisava. ele tinha Tava que muito dar gol. uma... E toma muito Não, gol. eu Medina concordo, O toma time muito tava gol. uma bagunça Sim, e todo mundo, sim. um monte de técnico Também tentando um acho, monte ele de ajeitou novidade. Ele o fez o que time. eu estava chamando de simples. O cara tem que chegar, Exatamente. fazer o simples, deixar os jogadores à vontade Isso. nesse Pra simples. E que ele achar vai depois, posicionamento de fazer. cada um, botar cada um no seu Isso. posicionamento. Até porque ele não teve tempo de treinar naquele começo. Então ele Isso. tinha que fazer o básico ali pra ajeitar. Eu também É, e concordo falar a totalmente. língua do cara que tava acostumado com castelhano e vem Aham. no português mais simples, de tática simples. E isso eu falei também. pra Nani. A Nani me Beleza. perguntou no WhatsApp, o que tu acha? Vai vir um mano. Eu falei, ótimo. Não falei pra ti? Falou. Ótimo. Claro, O cara experiente, deve o cara... ter sido um alívio pros jogadores. E até porque o grupo do Inter, eu volto a falar, o grupo do Inter é um grupo que não vence. Não venceu no Inter, né? Tem alguns jogadores que já venceram na carreira. Eu acho que soltar isso, né? Não sei se algum jogador... Não, os de agora sim. né? Agora não, mas não antes. Os de antes, no o Medina. do Medina, não. E, tipo assim, ó, então o Mano é um cara que... Porque os jogadores do Inter tinham toda a moral. Que o Inter... A maioria dos jogadores estão 4, 5 anos no Inter, não venceram e todo ano renova o aumento de salário. É, Impressionante. é. E aí chega um Mano, um cara com casca, um cara que foi à seleção brasileira, um cara que trabalhou no Corinthians, no Cruzeiro. Então os caras vão... De qualquer maneira, o Mano pode errar, os caras vão ter que fazer. Uhum. E o Inter só pegou o treinador emergente, que tinha menos moral que os caras. Isso. E aí aconteceu? Era que aquilo acontecia, meu. Os caras bagunçavam. O Diego Aguirre, pra mim, foi a maior prova. O Diego Aguirre chegou motivado e o Diego Aguirre se desmotivou no meio do campeonato. Pós-Grenal. O final do Diego Não, Aguirre foi mas aquilo ali, porque ele tá vendo o que tá nossa. acontecendo dentro do Sim, dia a dia. Ele sim. tá vendo. Engoliram. Não tem. Ele falou assim, eu vou ficar aqui, vou ganhar meu salário e acabou. Uhum. Entendeu? E o Mano não. E o Mano chegou, é o Mano. E o Mano é brabo. precisava do E o Mano é brabo. Não, mano, precisava do Inter, né, pra voltar a ter um bom trabalho. Mas Então tá ele- fazendo um bom trabalho. É, agora. fez o simples, né? Organizou. Mas o eu Inter acho que tá... agora... Mas assim, veio essa questão aí, só que o resultado mascara um monte de Mascarou coisa muito, desse fim de mas semana. Ficou bem claro que o resultado se deu com a entrada do Depena. Isso não é nem pelo Maurício e o Johnny Não, que Depena. fizeram. Não, o Maurício e o É Johnny estavam no lugar Depena certo na hora que mudou certa. a mecânica Mudou a mecânica do do time. Inter. Depena que mudou. Deixou esse Sim. jogo mais leve, mais leve. Lógico. Não aquela dureza ali de Sim. Gabriel, Dourado, Sim, sim. e não tinha mais gente pra participar. Não, o Edenilson de ponta direita, que pra mim é um É, absurdo. é. Absurdo. Porque esses não dois sei. volantes, eles mexem com os outros Sim. também. Claro. Até na sequência de passe ali, se tu tem um Depena que encosta nos jogadores de ataque, mais o Edenilson, enfim, aí muda a coisa, né? Não, com certeza. Bom, nós estamos chegando no final aqui do nosso... rápido. Estamos chegando no final do nosso papo. Logo depois, gente, tem Faixa 9. Fiquem aí às 9 horas. Tem o Faixa 9 aqui na Rádio Inferno. Colin, muito obrigada. Foi muito legal conhecer a tua história aí, saber da tua paixão pelo futebol também, desde novinho. Me identifiquei em várias partes do que tu falou. Não só em ser ruivo. Não só em Ser Ruivo, várias coisas que ele falou aí. Mas te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço, Nani, tudo de bom pra ti, sucesso, Obrigada. cada vez mais, Clayton também. Tu me disse antes também que tá curtindo muito, né, a questão Muito. do microfone e tal, é muito legal mesmo. E Ok, sucesso. parei que chegou antes de acabar, Chegou chegou um o teu presente. Pudim Love. É. Pudim Gol Love, docinho, pra Pudim ele. Love. Um dos nossos parceiros aí, Cole. Pô, bonitaço, Ai, hein? bom É demais. bom, hein? É só Demais. virar, desinformar, Desinformar. é bem fácil de fazer. É coisa que tu Show. me liga. Colin, muito obrigado, obrigado, de verdade. valeu. De verdade. Pô, tu é um cara que eu gosto de conversar contigo. Sempre quando a gente vem, a gente conversa muito. Eu sei que é um cara que gosta de falar de futebol. E eu gosto de falar de futebol. Por isso que eu falo que 1 hora é pouco. Né? E o Colin tá acostumado com 3 horas de programa. Por isso que 1 hora é pouco. Obrigado, galera. Tamo Valeu. junto. Resenha do Clyde de volta. Não sei, semana que vem, vamos ver. Vamos ver. A gente vamos postar aí. Só antes de acabar, vamos encerrar com um gol aí do Colin. Ah, Tyler, pode solta aí. escolher qualquer um dos vídeos aí que eu te mandei pra gente encerrar aí com o nosso artilheiro da Copa Solidária KTO, justamente contra a gente, olha só. Ah, de falta. O gol de falta do Rafael Colin. Pode ser esse, pode ser esse. Pode ser contra a gente. Ei, Fabiano, o Brito... Olha Que ali, chapada, hein? hein? Olha ali, hein? Joga a luva, goleirão. Joga a luva. Gente, valeu. Até a próxima. Se inscreve no canal da Rádio Inferno. Tamo junto.